Shalom, shalom, graça e paz, tudo bom? Como vai você? Eu espero que sim, que Deus te abençoe rica e poderosamente. Eu quero trazer você hoje a um texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 3. Mas antes disso, peço a você que se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação, divulgue para alguém. E eu quero trazer uma coisa aqui para você pensar e refletir sobre a mulher pega em ato de adultério, tá? Que está lá em João capítulo 8, versículo 3. Ele desce do monte, está ensinando, e os escribas e fariseus trazem uma mulher e colocam no meio da multidão e falam assim: Senhor, pegamos essa mulher em ato de adultério e pela lei mosaica esta mulher tem que ser morta. E tu, o que diz, né? Todo mundo conhece bem a história a qual Jesus escreveu na terra, né? E pergunta se tem entre vós que não tivesse pecado, atiraria a primeira pedra, e todo mundo conhece. Mas eu quero trazer aqui uma reflexão aqui para você pensar, e se de repente os escribas e fariseus trouxessem, levar aquela mulher junto com o seu amante, como seria o desenrolar dessa história? Será que Jesus daria a permissão para apedrejá-la? Sim. De repente você fala assim, que isso? Jesus é o autor da vida? A gente se esquece que Jesus, nos evangelhos, a qual fala sobre ele, ele sempre anunciou, eu vim cumprir a lei e os profetas. Os profetas, no Antigo Testamento, eles tinham ordem até mesmo, ou poder para execução. Quer ver um exemplo? Se você pegar Samuel, quando manda Saul matar o rei Agag, você vai ver quando Elias manda matar os profetas de Jezabel. Então, aquele ponto que acontece ali, que aquela mulher, ela é levada até Jesus, mas não tinham ali a outra parte do o seu amante. Então, Jesus sabia que aquela mulher, ela era culpada, tanto é que você não vê nenhum texto ela refutando tal ato. Mas a lei de Moisés era bem clara. Ambos pegam em ato de adultério. Então, ela não morreu porque a segunda parte não estava. Jesus era justo e é justo. A justiça de Deus é plena. Tanto é que quando Jesus fala aquele discurso, aquele que não tem pecado entre vós, atire a primeira pedra, e todos foram saindo do maior até o menor, Jesus pergunta a ela, mulher, cadê os teus acusadores? Senhor, ninguém me acusou. Aí Jesus, nem eu. Vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Esse vá e não peques mais é sinal que aquela mulher realmente ela era culpada e digna de morte. O problema é que os acusadores queriam tanto pegar Jesus em alguma coisa que esqueceram o ponto-chave da lei, que não era só ela. Quer ver um exemplo? Se você pegar, ler lá em Levítico, vai dizer sobre a lei do ciúme. Por exemplo, se o marido tivesse desconfiado que a sua mulher tivesse traindo ele, ele levaria até o sacerdote perguntaria a ela, né? Ela negando, ele pegaria umas cinzas do altar que era queimado com uma especiaria, colocaria na água e daria para ela beber. Se ela bebesse e a sua barriga e coxa ficasse inchada, né, seria a prova cabal que ela traiu o seu marido, mas ela não poderia ser morta. Mas espera aí, não foi confirmado, segundo alguns rituais ali, cerimoniais, que ela traiu? Sim, só que a lei diz que ela tinha que ser pega no ato. É como se fosse um fragante, pego no fraga. Acabou.
Não tem como ela dizer, ah, não estou fazendo. Pega com o amante, foi pega ali no ato. Então, aquela mulher levada até Jesus, realmente ela pecou? Sim. Só que o companheiro de adultério não estava. Então ela não poderia ser morta. Mas Jesus fala assim, vai e não peques mais. De repente, muitos falam assim, mas Jesus é o autor da vida. Sim, só que ele veio para cumprir a lei. E os profetas. Jesus ele não poderia revogar ou abolir aquilo que ele e o Pai, em concordância, o verbo, Jesus era verbo, foi dito. Então a gente acha, tem muitas pessoas que falam assim, Jesus é amor. Mas se você fica na prática do pecado, e tem provas cabais contra você, desculpa, não tem escapatória. É vala. Porque ele vai vir como justiça. Então, trazendo essa reflexão, como seria se o amante estivesse junto? Será que Jesus iria falar assim, ó, não, não pode. Não, não mate. Mas a lei de Moisés revigorava, naqueles tempos, muito forte. E se Jesus falasse não, ele estaria contra a lei e ele estaria passando por cima daquilo que ele veio cumprir. A lei e os profetas. Porque a justiça, às vezes, ela nem sempre é agradável, mas ela não deixa de ser justiça. E a justiça de Deus para com os homens. Tanto é que quando Jesus estava para ser crucificado, pelo um pecado, pelo um crime que ele não tinha cometido, mas ele tinha que pagar a nossa dívida, ele pagou a cédula do nosso pecado, a Bíblia vai citar dois ladrões, um à esquerda e outro à direita. E um disse, tu és filho de Deus, desce aqui da cruz e nos salva. O outro não, o outro repreendeu. Jesus ele poderia fazer isso? Ele poderia, mas ele estaria descumprindo um mandamento e aqueles homens eram réu, condenado à morte. Tanto é que Jesus, na cruz, ele salva um, mas não alivia a sua pena, a sua morte. Seria a mesma coisa, vamos entender aqui, um homem que está no corredor da morte, ele fez muitas atrocidades, males, e ele vai ser condenado à morte, né? Tá chegando o dia, ele se arrepende, chama um pastor, conversa com o pastor, se arrepende de todos os pecados, aceita Cristo verdadeiramente de todo o coração, mas a sentença foi dada. A sua carne vai padecer, mas o seu espírito vai ser salvo, porque ele aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Isso não é diferente da nossa vida. A gente está no pecado, está cometendo pecado, e acontece um momento que, às vezes, nós temos que pagar pelo aquele pecado. A sua alma pode ser salva? Pode, mas você vai ter que cumprir a sentença a qual foi determinada pela justiça, pela lei. Então, se aquela mulher tivesse estado ali na frente de Jesus com o seu amante, e aí? Jesus mandaria os dois para casa? Ah, ele é o autor da vida. E a justiça? Ele veio cumprir a lei e os profetas. É isso aí, meus queridos. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação, tá bom? Divulgue esse vídeo aí. Não sei se esse vídeo vai ser polêmico ou não. Não, mas para nós refletir sobre a finalidade e o propósito de Cristo aqui. Tá bom? Que Deus possa te abençoar rica e poderosamente. Aquele jargão que eu falo, se o céu é o limite, a igreja de Cristo está indo para lá. Shalom Adonai, graça e paz. Fui.